Notícia importante e urgente. Ao que parece, o Banco Central alterou o SCR, o seu relatório de operações e transações de crédito. Isso é muito relevante, muito importante para a gente pensar numa nova forma de análise de crédito no Brasil, no país. Isso pode trazer muitos benefícios para os consumidores ou não, ou gerar mais dor de cabeça. Do que eu conseguir levantar, me parece que vai trazer mais benefícios. Mas essa decisão e essa alteração do Banco Central não foi à toa. Eu vou te explicar nesse vídeo, fica nele até o final para você poder entender, poder agir e quem sabe aí te gerar um pouco mais de tranquilidade quanto à sua vida financeira. Antes de começar a nossa conversa aqui, deixa eu te explicar uma coisa. Essa informação eu tive agora, a gente começou a reparar nessa alteração, possível alteração, procedida aí pelo Banco Central. A gente ainda não temos ainda nenhum dado oficial, não conseguimos apurar ainda. Quando eu digo no plural, conseguimos, é porque eu tenho uma equipe por trás, né? A gente tem uma equipe aqui envolvida na minha advocacia, já tentando buscar informações quanto a essa alteração junto ao Banco Central e aos órgãos oficiais. Nós não encontramos ainda nenhuma portaria, nenhuma resolução, nenhuma normativa, nenhum ato normativo do Banco Central quanto a essa alteração. O que é fato? Foi alterado. O registrato do SCR do Banco Central foi alterado. Mudou. E então, por que eu estou dizendo isso para você? Porque eu vou trazer ainda vídeos com mais informações, com mais detalhes, assim que a gente conseguir levantar para você. Por isso, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nada, porque assim que tiver uma novidade, eu vou trazer novos vídeos por aqui para você poder ficar sabendo. Esse é o meu compromisso aqui nesse canal, que você entenda sobre os seus direitos da melhor maneira possível, da maneira mais segura, com informações verídicas e seguras e de fato, de acordo com a minha advocacia, como eu sempre prezo aqui nesse canal. Não estou aqui em busca de like, quero te ajudar a partir da minha advocacia, do meu jeito de fazer a minha advocacia. Tudo bem? Então, em breve, novos vídeos com mais detalhes sobre o tema. Acontece que desde quinta-feira eu tenho sido procurado por alguns consumidores lá no meu WhatsApp. Se você não mandou sua dúvida ainda, pode mandar sua dúvida nesse número de WhatsApp, que eu e minha equipe estamos lá prontos para te orientar, para te responder, para tirar sua dúvida. Demoramos um pouco, mas a gente responde, procura responder a todas as pessoas. Tem até um sistema de prioridade, se você quiser responder, ser respondido ou respondida o mais rápido possível, eu vou te responder se você entrar no nosso sistema de prioridades ali, tá bom? Mas a gente procura responder a todas as pessoas que entram em contato em até 2 dias no máximo. Então vamos do início para você poder entender. Deixa eu dar o contexto para você poder entender, assim fica mais fácil de entender, a informação fica mais segura. O que é o SCR do Banco Central? É um sistema que os bancos têm que alimentar, esse sistema do Banco Central, bancos e financeiras, com informações de crédito. De CPF e CNPJ, todas as operações de crédito que nós fazemos nesse país passa pelo SCR do Banco Central. É lançado lá, porque é uma obrigação dos bancos. Quem lança essa informação, essas informações são os bancos. Esse é o SCR do Banco Central. Esse sistema, ele é público para as pessoas acessarem, desde que, obviamente, hoje em dia o acesso é pelo gov.br, tem toda uma segurança ali, que envolve dados e informações sigilosas das pessoas, né? Dados pessoais aí de sigilo, dados pessoais sensíveis às pessoas. Então, esse é o SCR do Banco Central. O SCR do Banco Central tem um extrato com o histórico das informações de crédito. Esse extrato com esse histórico é conhecido como registrato. Não é é to, com TO. O registrato é esse extrato que apresenta para a gente todo um histórico. Os bancos costumam dizer, quando a gente faz alguns procedimentos aqui, entra em contato com os bancos, que é como se fosse um currículo de crédito dos consumidores. Segundo os bancos, é isso, tá? O registrado. Bom, eu sempre digo aqui, aliás, eu digo aqui há muito tempo já, que depois que a gente identificou isso, como os bancos operam com análise de crédito, eu fui advogado, eu trabalhei em departamento jurídico de banco, então eu posso te dizer com segurança que os bancos hoje, infelizmente, ou é critério deles, não é nada ilegal, me parece abusivo, mas não é ilegal, dos bancos utilizarem a lei do SPC e Serasa outros sistemas de análise para analisar o crédito. Então, além do SPC e Serasa, os bancos têm ali nosso rating interno dos bancos, tá? Já expliquei aqui em outros vídeos. Vou deixar os links explicativos desses termos para vocês,
ao final do vídeo para você poder assistir. Quanto mais conhecimento, melhor. A ideia aqui é te ajudar. Então, além do SPC e Serasa, tem o score da Serasa, né? Score de crédito, tem ali o rating, tem análise de protestos, de processos, análise financeira, saúde financeira do consumidor e o SR do Banco Central. Segundo o Banco Central, os bancos podem acessar a informação de até 24 meses, informações da gente, ou seja, 2 anos. Ali fica exposto para a gente informações de até 5 anos, mas os bancos, segundo o Banco Central, só podem acessar informações de até 2 anos para trás. Ocorre que quando você ficava em débito com o banco, em dívida com o banco e não pagava, dívidas prescritas, dívidas caducadas, com mais de 5 anos, os bancos lançavam essa dívida, já que você não pagou, no prejuízo. E aí não interessa para os bancos, o que é lamentável e abusivo e ilegal, se você quitou essa dívida depois. Ficava como prejuízo, porque os bancos alegam que é um histórico, é um currículo. Então, naquela época, você estava em dívida, em débito. Você pagou depois. Então, depois que você pagou, não consta mais, não constava mais ali como prejuízo no SR do Banco Central. Mas, à época, para trás, como você não tinha pagado aquela dívida, ela ficava como registrada ali, lançada como prejuízo. Tá? E esse prejuízo, obviamente, somado às outras informações, e, infelizmente, de maneira abusiva, de maneira ilegal, a meu ver, que eu processei muitos bancos por causa disso, inclusive aqui no escritório, os bancos deixavam lançado lá a informação de prejuízo, e essa informação impedia, sim, o crédito dos consumidores. O SR do Banco Central não foi criado para isso, não é a razão de ser do SR do Banco Central, mas os bancos fazem sim, usam sim as informações de prejuízo, de crédito do SR para fazer análise de crédito. O SR do Banco Central não é para isso. Ele foi criado para a informação ali, circular a informação de operação de crédito, mas pensando no geral, no global, do que especificamente em CPF e CNPJ. Mas os bancos estavam utilizando isso. Bom, diante desses abusos, eu e outros advogados, a gente começou a processar judicialmente os bancos, principalmente quanto a dívidas que já foram pagas por acordo diretamente com o banco, acordo pela Serasa, tá? De valores integrais da dívida ou de valores inferiores. Mas aí não é problema do consumidor. O consumidor se propôs a pagar, o banco aceitou reduzir a dívida, aceitar o valor a menor, problema do banco, não pode ser transferido para o consumidor. Isso é abusivo e ilegal, isso é uma afronta ao Código de Defesa do Consumidor. E aí, gente, os bancos começaram a receber um monte de processo e os consumidores começaram a vencer os processos judicialmente. Por quê? Porque o STJ, isso não está na lei, isso é entendimento à medida que as coisas vão correndo, na jurisprudência. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, começou a julgar e entender que o SR do Banco Central estava sendo utilizado como órgão de restrição de crédito, o birô de crédito, o famoso birô de crédito, o que é ilegal e é abusivo. Logo, se a pessoa pagou a dívida, ainda que ela ficou em dívida por 1 ano, 2 anos, 5 anos, 6 anos, se ela pagou depois a dívida, essa dívida não pode constar como prejuízo. Não interessa o valor que ela pagou. Se o banco aceitou receber, ou a empresa que comprou do banco aquele crédito, né? A gente chama de cessão de crédito. Já expliquei aqui em outros vídeos no canal, vou deixar no final também para você poder entender e assistir. Se a empresa comprou, está cobrando o consumidor se dispõe a pagar, a fazer um acordo e paga um valor a menor do que o valor original da dívida, não interessa. Tem que tirar do prejuízo, não pode constar como prejuízo. Há várias decisões judiciais nesse sentido, muitas decisões judiciais nesse sentido. Então, o advogado ingressava em juízo, reclamava sobre aquele prejuízo, apresentava toda uma tese e os bancos às vezes ganhavam em primeira instância, mas perdiam em segunda instância. Às vezes perdiam em primeira instância, conseguiam reverter, às vezes perdiam em primeira instância, conseguiam reverter em segunda, depois o advogado do consumidor ia até o STJ derrubava e dava vitória para o consumidor. Então eu acredito que os bancos começaram a perceber o tamanho do prejuízo deles com essa informação de prejuízo ali e, não sei, mas ao que tudo indica, e esse é o ponto central desse vídeo, o Banco Central alterou o registrato. Por quê? Porque como eu quero apresentar para você, antigamente você via ali as informações de crédito com em dia, vencida, colunas, né? Tem ali
a instituição, aí depois vem em dia, depois vencida, né? Em prejuízo e outras colunas. Tudo que tinha a ver com ali com as dívidas e do seu crédito, né? Suas operações de crédito. Agora mudou. Agora o SR, ao que tudo indica, mudou. Eu vou repetir, eu ainda vou trazer mais informações sobre isso. Mas, ao que parece, o Banco Central alterou o registrato. E não tem mais a informação de prejuízo. Agora é instituição, aí vem nas dívidas. Em dia, vencida e acabou. Ou seja, o Banco Central, ele tirou a informação de prejuízo. Só tem agora em dia e vencida. Isso pode ser, se de fato for uma alteração, se não for nenhuma atualização do sistema, uma alteração provisória, isso pode ser muito positivo para os consumidores. Por quê? Porque se não tem mais informação de prejuízo, não tem mais como o banco te negar crédito alegando que você deu prejuízo para outros bancos. Não tem mais a informação de prejuízo. Isso é positivo. Eu vou repetir, ainda vou trazer mais informações sobre isso. Tá? Porque eu não achei nenhum ato regulatório, normativo, melhor dizendo, normativo, quanto a essa alteração. Mas se encontrar, eu vou trazer para vocês. Estou pesquisando. A gente está tentando levantar essa informação. No entanto, podemos ter um problema também. Pode ser muito bom, porque não tem mais informação de prejuízo. O que, a meu ver, é o legal e o correto a se fazer, legal no sentido de legalidade da lei, é o correto a se fazer. Não tem essa de prejuízo. Não tem essa de informação de prejuízo. Primeiro que, na real mesmo, banco nenhum tem prejuízo nesse país. Tá? Quando dá crédito, quando fornece crédito. Isso é conversa fiada. O tanto que eles ganham com juros, aqui e ali, é absurdo. A gente faz revisão de contratos aqui no escritório, é absurdo quanto que os bancos ganham com juros. Bom, não precisa de muito, né, gente? Vocês sabem que os bancos ganham muito dinheiro com essa informação com os juros, né? Com os juros sobre juros, capitalizados, etc. Né? Bom, pode ser positivo, que seria muito bom, eu espero que fique assim, permaneça assim, mas pode ser ruim para os consumidores. Por quê? Porque se os bancos decidirem lançar as informações agora como vencidas, não mais como prejuízos, mas como dívida vencida, aí nós vamos ter um grande problema. Porque está vencida, e aí a gente vai ter que processar os bancos por isso também. E quem sabe o Banco Central vai excluir mais uma coluna do registrado. Por quê? Porque dívida paga, independentemente do tempo, se foi paga, não está mais vencida. Esse é o meu entender. Tá? Ela foi paga. Uma coisa é dívida vencida, outra coisa é dívida em prejuízo. Se ela foi quitada, não me parece mais razoável estar em vencido, né? Mas os bancos podem fazer outro raciocínio, entender? Não, dívida ainda que paga, ela está vencida assim, ela venceu a época, então não vai ficar no histórico. E aí a gente vai ter que acionar o judiciário para derrubar essa abusividade. Porque eu gosto de pensar assim, eu gosto de deixar bem claro para as pessoas aqui que me acompanham, já agradecendo a você que me acompanha e confia no meu trabalho, tá? Muito obrigado. Veja, ainda que o SR não seja um sistema criado para análise de crédito, o problema não é lançar as informações de crédito. Esse não está aí o problema. O problema está na utilização desse sistema pelos bancos como análise de crédito, dando ênfase para informações de prejuízos que já não estão mais em prejuízo porque os consumidores pagaram essas dívidas. Eles quitaram esse débito. Então, são essas as informações que eu queria trazer por aqui. Ficou alguma dúvida? Manda lá no WhatsApp, como eu disse no começo aqui do vídeo. Vai ser um prazer tirar sua dúvida, te orientar, te sanar essa dúvida sobre esse direito, sobre esse tema, sobre qualquer outro tema de direito. Estamos aqui na advocacia para ajudar as pessoas, para prestar, se for o caso, um bom serviço para as pessoas que resolverem, que quiserem nos contratar, mas também você pode, e vou sempre recomendar, caso não consiga entrar em contato, não queira, consulte um advogado especialista que entende disso, da sua confiança. Tem que ser da sua confiança, tem muito advogado bom que lida com isso por aí. Não é só a nossa equipe, não. Eu tenho grandes colegas que fazem um bom trabalho quanto à defesa do consumidor, quanto a esse tema. Tudo bem? Vou trazer mais informações em breve, por isso se inscreva no canal e ative as notificações. Deixa o like, esse vídeo é importante para a gente poder alcançar mais pessoas. Se aparecer a função de hypar, hypa também aí no seu aplicativo, porque quanto mais pessoas a gente alcançar, melhor. Em breve eu trago novos vídeos. Se quiser entender um pouco mais sobre o que eu falei, sobre esses temas, sobre o que é birô de crédito, o que é dívida prescrita, o que é o SCR, entender um pouco mais sobre isso,
sobre análise de crédito, para retomar o seu crédito e voltar a ter uma saúde financeira boa, veja os vídeos que vão aparecer aqui na tela. São vídeos que com certeza vão te ajudar, como eu tenho conseguido ajudar muita gente. Eu te vejo no próximo vídeo. Fique bem, fique atento ao seu direito, cuide bem do seu dinheiro e conte comigo, hein? Até mais.